Então aqui, ó. Primeiro, a independência, mas é uma independência diferente dos Estados Unidos e da América Espanhola, que é uma ruptura que ocorre lá entre a monarquia e a república. Aqui é uma independência sob controle. E o Brasil se mantém pelos 70 anos, 50 anos seguintes, 57 anos seguintes, desculpa, 77, com uma monarquia, que é aquilo que os historiadores chamam de uma flor exótica na América. Uma monarquia cercada de república por todos os lados. E por quê? Essa independência que garante a integridade territorial, ou seja, até então o Brasil, as colônias, as províncias eram tão isoladas, rivais entre si, que se não viesse a corte portuguesa para cá, provavelmente o Brasil teria se desintegrado, teria se dividido na época da independência. Caso o país entrasse e mergulhasse numa guerra civil de natureza republicana, como aconteceu na América Espanhola. Foi a presença da corte portuguesa no Rio de Janeiro que funcionou simultaneamente, primeiro, como elemento agregador das elites regionais, que até então eram rivais e isoladas entre si. O Dom João distribui privilégios, títulos de nobreza, e agrega essas elites na corte do Rio de Janeiro. Mas também funciona como um elemento de força, impondo a integridade territorial toda vez que ela foi ameaçada. Por exemplo, em 1817, houve uma revolução republicana em Pernambuco. É a monarquia portuguesa que intervém lá militarmente e impede que Pernambuco se separe. Na independência, em 1822, a rigor, o Dom Pedro proclamou a independência apenas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O resto do Brasil não aderiu. O Dom Pedro teve que contratar mercenários, militares estrangeiros para fazer a guerra da independência no norte e nordeste e impedir que o Brasil se dividisse. Isso ocorre de novo em 1824, num episódio chamado de Confederação do Equador, que é quase um replay, quase uma repetição da Revolução de 1817. Novamente, Pernambuco tenta se constituir numa república com os estados vizinhos. E é o Império Brasileiro, a monarquia portuguesa continuada no Brasil, que intervém no Nordeste e impede a divisão do Brasil. O que dá origem à terceira noção, que é a noção de identidade nacional. Qual é a nossa noção de identidade nacional hoje? Que nós somos 190 milhões de pessoas, habitantes de um país grande, de dimensões continentais, integrados por uma mesma língua, uma mesma cultura e que se reconhecem como brasileiras. Essa é a noção de identidade nacional. Porque se o Brasil tivesse separado na independência, a noção de identidade nacional seria outra. Seriam outros países de língua portuguesa e não apenas o Brasil. Então, são essas três consequências da vinda da corte. Então eu queria agradecer a atenção de vocês, peço desculpas se eu falei demais e estou à disposição para eventuais perguntas. Muito obrigado. Pessoal, nós vamos fazer apenas 2 perguntas, tá? Por causa do adiantado, eu tenho um voo a marcar, então a gente vai fazer 2 perguntas, de uma rápida sessão de autógrafos e depois a gente já emenda com a cerimônia de abertura.